do homeschooling e fora da ideia do ensino domiciliar, há muito um recolhimento, a tentativa de retirar a educação de um espaço mais público, de retirar a educação de um espaço onde acontece uma partilha do público e retraduzi-la num ambiente mais privado, mais protegido, mais doméstico, não é? Que acentua, obviamente, a ideia de uma espécie de uma lógica de consumo da educação e de consumo da educação como um bem privado. Não é? Obviamente, e uma vez mais, a ideia de que a educação é um bem privado, ninguém põe em causa, não é? O problema é a tensão entre um bem privado e um bem público acaba por ser redefinida no quadro deste MIR, deste Movimento Internacional de Reforma Educativa, pelo lado do privado, dos interesses privados, das lógicas privadas, da maneira como cada um gera a sua educação, nessa espécie de recolhimento que, nos casos, tem conotações religiosas, noutros casos tem conotações familiares, noutros casos tem conotações mais comunitaristas, mas que, de todas as formas, procuram essa espécie de privatização, não no sentido clássico do termo, mas no sentido de um recolhimento, não é? De um retraimento da educação, de um espaço público para um espaço mais privado, mais doméstico, não é? Foram as palavras, enfim, que me vieram à cabeça para tentar definir este segundo movimento, esta segunda tendência daquilo que eu designei pelo acrónimo MIR. Um terceiro movimento é um movimento muito forte no Brasil, os outros dois também são, mas este é particularmente forte no Brasil, talvez mais forte no Brasil que noutros países, a ideia de uma gestão privada do setor público da educação. Isto é, já não se trata de criar um setor privado, já não se trata de criar um setor privado de escolas ou de universidades, trata-se agora também de atribuir ao privado a gestão do setor público, seja através de empresas, seja através de fundações, seja através de outros sistemas. Há uma espécie de tomada através de um discurso managerialista, de um discurso da empresarialização, que no fundo tem como mensagem que a educação é um grande negócio, isto é, a educação hoje no mundo é um dos principais negócios do mundo, não é? Mas que o público seria ineficiente para o gerir e que, portanto, este negócio estaria melhor sendo gerido através de dinâmicas privadas do que através de dinâmicas públicas. Evidentemente que por trás disto está uma ideia de uma sociedade dita do conhecimento, onde o conhecimento, incluindo a educação, tem um valor económico intrínseco. Eu recordo-me no plano das universidades de ter assistido a palestras muito importantes no tempo da reforma do Tony Blair em Inglaterra, e as pessoas que estavam com ele, nomeadamente, enfim, um senhor que na altura se tornou muito conhecido, que estavam com ele e que vinham da London School of Economics, não é? Diziam, durante muito tempo, as universidades foram importantes para o desenvolvimento económico. A universidade era um investimento importante para conseguir o progresso económico. Mas hoje já não é apenas isso. A universidade contém ela mesma em si um valor económico. Portanto, já não é apenas qualquer coisa que contribui mais tarde para o desenvolvimento económico. Ela própria é um valor económico em si, por tudo o que ela representa, e por esta coisa, se algum de nós tivesse alguma dúvida, esta coisa simples, que daqui a muito pouco tempo, segundo todos os cálculos, haverá 300 milhões de estudantes no ensino superior no mundo, 300 milhões, isto saiu outra vez? 300 milhões de estudantes no ensino superior no mundo são, basicamente, cerca de 5% da população mundial. O que quer dizer que 5% da população mundial estará dentro das universidades, portanto, o que representa uma dimensão imensa do ponto de vista do que é a lógica de funcionamento das universidades e o seu valor económico intrínseco, como diria um colega, como dizia esse nosso colega. Isto está mesmo complicado hoje.
Acho que o meu computador pifou definitivamente. Acho que vou ter que ir sem computador. Ou então vamos ligar o... É que eu nem consigo ir lá com a seta. Não foi o computador que acabou definitivamente. Eu sabia que eu estava quase a acabar, mas pensei que iria demorar uns dias. Ok, maravilhoso. Aqui, isso, mais. Ok. A quarta tendência, e que é uma tendência muito forte, e portanto, eu falei-vos de uma tendência de standardização, não é? Que é uma tendência particularmente forte. Falei-vos a seguir de uma tendência de recolhimento em espaços privados. Falei-vos de seguir de uma tendência de gestão privada do setor público. E, finalmente, uma tendência, que é aquela que me tem trazido mais no debate nos últimos tempos, de desprofissionalização do professorado. E essa desprofissionalização do professorado tem muitos elementos, para alguns para os quais nós próprios das universidades, infelizmente, também temos contribuído, e dentro desses elementos vem a destruição dos programas universitários de formação de professores, uma tendência muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos da América ou no Reino Unido. Vem a ideia do recrutamento de professores sem formação, o célebre programa do Teach for America, nos Estados Unidos, mas que vocês aqui traduziram como uma coisa que, salvo erro, chamam, se eu não me engano, notório saber, não é? E, no fundo, a ideia de que alguém que não tem formação, mas que tem o saber de qualquer coisa, pode vir a ser professor, ou aquilo que se poderia designar, e julgo que alguns de vocês designam, por uma espécie de acartilhamento das práticas profissionais, isto é, a preparação excessiva, uma espécie de inflação de materiais didáticos de diversa ordem, que são colocados nas mãos dos professores para eles poderem, vamos dizer a palavra, aplicá-los, não é? E, portanto, aplicá-los sem grande reflexão, sem grande autonomia, sem grande liberdade, sem grande capacidade de reflexão profissional. Por exemplo, esta ideia do acartilhamento das práticas profissionais, muito forte no Brasil, através de certos grandes grupos económicos, é hoje muitíssimo mais importante, muitíssimo mais ativa, por exemplo, em África, em que grandes empresas como a Microsoft, a Fundação Bill Gates, etc., estão a entregar grandes milhões de programas de computadores que põem nas mãos dos professores, e dentro desses programas de computadores vem um conjunto de kits, de materiais pré-preparados, de tal maneira que o professor se transforma verdadeiramente num aplicador desses equipamentos e desses materiais, e isso seria, na opinião deles, a maneira de suprir certas deficiências de formação ou certos problemas de formação dos professores. No fundo, nestes 4 movimentos, a que eu chamei o MIR, são movimentos internacionais, que têm, obviamente, localizações diferentes em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em África, na Ásia, mas correspondem a 4 tendências fortes em todo o mundo. Eu julgo que vai uma crítica, vai um movimento implícito de desgaste, de corrosão da escola pública, porque obviamente que a lógica da estandardização e dos testes é uma lógica que tem subjacente a ideia de que a escola, e sobretudo a escola pública, está a fazer mal, uma definição negativa do trabalho da escola pública, e portanto coloca a escola pública debaixo de uma grande tensão e debaixo de um movimento de crítica, não é? A ideia do recolhimento em espaços privados, por definição, é uma espécie de retirar as crianças e de retirar dessa dimensão pública da escola. A ideia da gestão privada, obviamente, tem como matriz a ineficiência do setor público e, finalmente, a desprofissionalização do professorado é um elemento central dessa dimensão, na medida em que, de algum modo, põe em causa o que são os atores centrais da escola pública, o que são os elementos, os pilares organizadores da escola pública do ponto de vista histórico. Na verdade, quem inventou a escola pública foram os professores,
Foi nas escolas normais, foi nos espaços de formação de professores que se inventou a escola pública e, portanto, pôr em causa a profissionalização dos professores é também, num certo sentido, pôr em causa a própria escola pública. E neste quarto domínio, a mensagem é clara, os professores são uma espécie de técnicos, são uma espécie de aplicadores de qualquer coisa, mas não são verdadeiramente uma profissão e muito menos uma profissão baseada no conhecimento. E, portanto, a crítica à ideia, no fundo, de tudo aquilo que nós historicamente fomos construindo, tanto no campo da escola pública como no campo da formação de professores. Ora, se este é o diagnóstico, do MIR, e como eu vos digo, é um diagnóstico que não é situado no espaço-tempo do Brasil, é um diagnóstico que eu aqui vos trago pelo lado de uma reflexão mais ampla e mais internacional, é uma reflexão que atravessa o mundo inteiro, é uma reflexão que está presente no mundo inteiro, ela tem, obviamente, configurações específicas no Brasil, ela tem uma determinada tonalidade e coisas concretas no Brasil, nomeadamente em função da maneira como a escola pública sempre foi muito frágil no Brasil, as fragilidades endémicas e históricas da escola pública brasileira, as fragilidades dessa escola pública acentuadas pela situação de crise política em que vocês vivem, mas também as fragilidades da universidade pública, de que por vezes, às vezes, vocês muitas vezes não falam tanto, não é? Ou falam agora, num momento de crise económica, mas não falam tanto, com aquela surpresa, que para nós é sempre uma surpresa imensa, de quem vem de fora, que é saber que 80% dos alunos, e muitas vezes os alunos com mais carência e com mais dificuldades, são empurrados para universidades privadas, não têm o seu lugar no espaço da universidade pública, não é? Como vocês sabem, em Portugal, e não estou a dar Portugal como exemplo para coisa nenhuma, mas em algumas coisas, a nossa geração, que é a geração da Revolução de Abril, foi uma geração que conseguiu alguns compromissos importantes em torno da escola pública e da universidade pública, e se vos falo em geração, é porque foram, na verdade, compromissos geracionais, não foram compromissos partidários ou não foram compromissos políticos no pequeno sentido do termo, foram compromissos geracionais. Na Universidade Pública Portuguesa, a Universidade Pública Portuguesa tem vagas para todos os alunos que terminam o ensino médio. Portanto, todos os alunos que terminam o ensino médio e que queiram continuar o seu percurso de estudantes numa universidade pública, têm vagas numa universidade pública. Ora, essa fragilidade histórica, por um lado, da escola pública brasileira, que, dizia eu, numa pequena entrevista que me fizeram, parece que ainda não acabou o século XX, quer dizer, no sentido em que parece que ainda não cumpriu as promessas do século XX. Uma escola pública de qualidade para todos, inclusiva, republicana, etc. Quer dizer, que essas promessas ainda não foram cumpridas. Evidentemente que no Brasil estas dificuldades ganham configurações específicas, mas sobre essas configurações eu não me sinto nem capaz nem autorizado a falar. Essas configurações são as configurações que vocês terão que encontrar no vosso próprio debate e não me compete a mim trazê-las. Compete-me a mim, isso sim, tentar responder a estes 4 diagnósticos, com 4 propostas de ação. E é o que procurarei fazer, se as palavras começarem a ficar em cima umas das outras na apresentação, eu tentarei falar, explicar o que será mais difícil de explicar aqui. A primeira resposta para mim é esta, e é uma resposta que eu gostaria de deixar com alguma força. Em vez da estandardização, em vez de uma escola vergada a esta espécie de ideologia da OCDE-PISA, não é? Há aqui um ponto que é um ponto importante, que é, eu fui-vos falando que nestes 4 pontos há sempre tensões. O pior que nos pode acontecer como educadores é achar que nós vamos resolver estas tensões optando por uma das coisas. Nós temos que viver em tensão,
Temos que viver entre estas duas dimensões e, portanto, é evidente que os indicadores, que os testes, que a avaliação são importantes. Portanto, não leiam nas minhas palavras que isso não é importante. Agora, não pode haver um foco exclusivo nessa dimensão, não pode haver uma tensão que se resolve exclusivamente por esse lado e é preciso manter uma tensão mais ampla em relação a outros objetivos, a outras missões, a outras realidades que a escola pública também tem que fazer para além desta lógica estrita da estandardização através de testes e de indicadores. Em vez da estandardização, digo eu, a metamorfose da escola. Metamorfose no sentido trazido pelo Edgar Morin. Ele fala de metamorfose não para a escola, mas eu adaptei a fala dele à escola, e quando ele diz, quando um sistema é incapaz de tratar dos seus problemas vitais, degrada-se, desintegra-se, ou então é capaz de um gesto de metamorfose. A escola está perante um momento de possível desintegração, de possível degradação, se não for capaz da metamorfose. Diz ele, o mais provável é a desintegração. O improvável, mas possível, é a metamorfose. Uma ideia que, na opinião do Morin, é mais rica do que a ideia de revolução, pois guarda uma radicalidade transformadora, mas ligada ao processo da vida, da herança das culturas e da renovação. Hoje, tudo precisa ser repensado e recomeçado. Não temos ainda consciência, mas já existem começos modestos, invisíveis, marginais, dispersos. Uma série de iniciativas locais, no sentido de encontrar novos rumos para a educação e para as escolas, novos rumos para a pedagogia. Estas iniciativas ainda não se conhecem umas às outras, mas elas constituem o viveiro do futuro. O que eu quero dizer é que já hoje, em muitos lugares do mundo e em muitos lugares do Brasil, escolas que trabalham de maneira diferente. Já há hoje iniciativas de metamorfose da escola em muitos lugares do mundo e em muitos lugares do Brasil. Precisamos de conhecer essas iniciativas, precisamos de perceber como é que elas se organizaram, precisamos de compreender o que é que está no coração daquilo que fez estas iniciativas diferentes, e se não formos capazes de o fazer, teremos uma grande dificuldade em perceber o que serão os rumos do futuro da escola. Uma escola que eu não quero, peço desculpa agora porque a apresentação não aparece, que eu não quero, que eu não gostaria de ver, fechada entre uma ideia de escola mínima, que é a escola que nos vem da estandardização, a ideia da escola mínima, a ideia da escola do português e da matemática, que é aquilo que é medido pelos testes, que eu não gostaria de ver entre uma dicotomia entre a escola mínima e aquilo que eu designo muitas vezes por uma escola transbordante. Isto é uma escola que quer fazer tudo, uma escola que acha que pode resolver tudo, que pode trazer para dentro da escola todas as missões e todas as questões e que de repente não é capaz de fazer nada, não é? Eu julgo que nós temos que encontrar um caminho de renovação da escola entre a escola mínima e a escola transbordante. Entre uma escola e outra, nós temos que encontrar um caminho, e a metamorfose da escola, para mim, dá-se entre um caminho e outro. Entre uma escola mínima e uma escola transbordante. Entre uma escola reduzida às suas coisas mínimas, passíveis de serem medidas por testes, exames e outras coisas, e uma escola transbordante que tantas vezes fica perdida, fica sem rumo no meio de 1001 missões, incapaz de dar conta de todas essas missões. Eu já vos falarei mais detalhadamente sobre isso, não é? E é por isso que, provavelmente, em vez de uma escola organizada de forma mais tradicional, nós vamos assistir no futuro a imagens parecidas com esta que está aqui na parte de trás destas 4 palavras, não é? E aqui vocês conseguem perceber um espaço diferente, um espaço aberto, conseguem perceber a ruptura com a ideia da sala de aula tradicional. E porquê? Por uma razão muito simples. O grande drama do nosso século XX, o grande drama pedagógico do nosso século XX, foi que nós andamos a tentar colocar dentro de uma estrutura que não estava adaptada um conjunto de ideias e ideais
que fomos repetindo ao longo do século XX. A ideia da autonomia, a ideia da escola ativa, a ideia da colaboração, a ideia da cooperação, a ideia da escola da comunicação, a ideia da escola da criação, a ideia da diferenciação pedagógica. Isto é, nós fomos colocando um ideário pedagógico. O século XX começou com a autonomia. O século XX começou com os grandes textos sobre a autonomia dos educandos. E como é que acabou o século XX? Acabou o século XX com a pedagogia da autonomia do Paulo Freire, não é? O século XX começou e acabou da mesma maneira, do ponto de vista do nosso ideário pedagógico, não é? Nós andamos o século XX a trabalhar um ideário pedagógico que não cabia dentro daquele ambiente escolar, dentro daquela estrutura escolar formatada a que nós chamamos de sala de aula. E, portanto, se não criarmos um outro ambiente educativo, como aquele que infelizmente não aparece aqui de forma tão clara, mas que vocês conseguem, enfim, pressentir por trás destas coisas amarelas, não é? É muito difícil nós reconstruirmos uma ideia de metamorfose da escola. E a escola tem de ter como matriz estas 4 palavras, começadas por C, que eu aqui vos trouxe. A escola tem que ser uma escola do conhecimento. O conhecimento é matricial na escola, não é? Mas tem que ser um conhecimento que não é apenas objeto de uma transmissão, é objeto de uma aprendizagem colaborativa. É objeto de uma aprendizagem que se faz com os outros, que se constrói com os outros, e hoje nós sabemos que é nessa aprendizagem colaborativa que conseguimos encontrar muitos dos elementos do futuro. E aí temos de olhar para a ciência no sentido da curiosidade, no sentido da pesquisa, a pesquisa como estratégia de aprendizagem, a ciência como elemento central, desde que as crianças são pequeninas, uma ciência que tem que ser também criação, projetos, construir projetos no qual haja produtos, no qual se organize de outra maneira. Estes 4 Cs de conhecimento, de colaboração, de ciência e de criação são centrais para definir o que há de ser a escola do futuro. O que há de ser este processo de metamorfose da escola, de um enriquecimento da escola que não pode ficar fechada entre uma escola mínima definida pelos homens da estandardização e uma escola transbordante, por vezes tão generosa do ponto de vista militante, por vezes tão generosa do ponto de vista das nossas crenças, mas que não atende à realidade do que é o século XXI, do que é a contemporaneidade do século XXI, do que é aquilo de que nós precisamos e buscamos no século XXI. E para isso, esse é o meu ponto, precisamos de ambientes educativos. Precisamos de ambientes educativos que sejam diferentes do ambiente educativo que nós construímos no século XIX, que foi construído no século XIX nas escolas normais, as escolas de formação de professores, e que se chamavam normais, por isso mesmo que vocês estão a pensar, porque se destinavam a normalizar o ensino, a normalizar o espaço, a normalizar o tempo, a normalizar os métodos, a normalizar a progressão dos meninos e das meninas, a normalizar o currículo, a normalizar as aprendizagens. Essa escola, construída naquela estrutura, não cabe lá dentro o ideário pedagógico que nós andamos a repetir e a repetir ao longo do século XX. Não vale a pena repetirmos mais vezes a autonomia, se o que fazemos é uma escolinha com as carteiras todas organizadas e aulas de 1 horinha de cada professor. Não há autonomia nenhuma. Não vale a pena andarmos a repetir inclusão, se depois os meninos vão para aquelas escolas todas e aquelas carteirinhas todas, não há inclusão nenhuma ali. Não é possível, não é? Não vale a pena repetirmos diferenciação pedagógica, o ensino à medida de cada aluno, na sua diversidade, não vale a pena repetirmos isso. Não há diferenciação pedagógica nenhuma naquelas salinhas de aulas com as carteirinhas todas. Não vale a pena repetirmos escola ativa, não há escola ativa nenhuma naquele espaço. E, portanto, se nós não conseguirmos pensar a metamorfose da escola a partir da metamorfose da criação de um outro ambiente, um ambiente de espaços abertos, de espaços pequenos, de espaços para estudo individual, de espaços para estudo acompanhado, de espaços para um trabalho coletivo dos professores, de espaços de outra ordem, nós bem podemos repetir o nosso ideário pedagógico que nada se vai alterar nas nossas escolas. E se nada se alterar nas nossas escolas, a escola vai degradar-se, a escola vai desintegrar-se,
ela vai deixar de corresponder às necessidades que a sociedade tem para o século XXI e nós arriscamos-nos a perder a escola e, sobretudo, a perder a escola pública. Muita gente, de muitas elites do mundo, está a sair da escola. E não é só da escola pública e da escola privada. Está a migrar para outras formas de educação e isso é o pior que nos podia acontecer. É que, de repente, a escola pública fica uma escola para os pobres, assistencial, para cuidar dos meninos e das meninas, mas sem a pujança do conhecimento, sem a pujança da cultura, sem a pujança da ciência, sem a pujança da criação, sem a pujança de tudo aquilo que faz verdadeiramente aquilo que é essencial para uma escola do nosso tempo. Em vez da estandardização, disse eu, a metamorfose da escola, no sentido que eu deixei aqui apontado telegraficamente. E em segundo lugar, em vez do recolhimento em espaços privados, o reforço do caráter público comum da escola. E este é um grande debate. É talvez hoje, do ponto de vista filosófico ou político, o debate que mais me interessa sobre as questões da educação. A ideia do comum. A ideia da escola pública como um lugar onde se trabalha, onde se produz, onde se constrói uma partilha do comum. Não leiam neste comum a ideia do comum tradicional que vem, por exemplo, trazido na vossa base nacional curricular comum. Não vejam neste comum essa ideia de uma cultura comum. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar do comum como aquilo que se faz em comum uns com os outros, como trabalho em comum, como a construção de uma sociedade onde trabalhamos uns com os outros e onde a ideia do comum emerge como um elemento central do caráter público da escola. Nesse sentido, o meu comum é muito mais próximo de uma célebre frase do John Dewey, quando ele dizia, nunca se esqueçam, que entre as palavras comum, comunicação e comunidade há mais do que um mero nexo verbal ou linguístico. Isto é, a comunidade para ele, no sentido anglo-saxónico, a comunidade para ele não é o que para nós, nas nossas línguas românicas, significa comunidade. Para nós, comunidade, em português, em espanhol, em italiano, em francês, comunidade é o que nos junta àqueles que nos são iguais. Comunidade é um termo que está muito próximo da ideia de identidade, não é? A comunidade dos amarelos, a comunidade dos verdes, a comunidade dos cor de laranja, as comunidades dos azuis, não é? É aquilo que nos junta, a comunidade familiar, a comunidade religiosa, a comunidade cultural, a comunidade local. É aquilo que nos junta àqueles que nos são iguais. Comunidade para John Dewey não tem esse significado. Comunidade para John Dewey tem o significado daquilo que fazemos em comum uns com os outros, sejamos quem formos, não é? E, portanto, a ideia de que a escola pública é o lugar onde se instaura o comum da partilha, e nesse sentido, para ele, não é? Não interessa tanto o que somos uns e outros, a ideia de comunidade como identidade, interessa sim aquilo que fazemos uns com os outros, independentemente daquilo que somos, não é? Portanto, a ideia da escola e da produção de uma ideia de comunidade neste sentido, para mim é absolutamente central. E se vos digo isto aqui hoje, é porque sinto que muitas vezes, por razões generosas, por razões que eu compreendo, por razões às quais eu muitas vezes adiro, há no Brasil, aqui e ali, um excesso de comunidade, no nosso sentido, um excesso de comunidade no nosso sentido e um déficit de comum, não é? Isto é, a ideia de que as crianças devem ser educadas no interior de uma dada comunidade, de uma dada cultura, de uma dada história, de uma dada herança. E certamente, vou fazer um jogo de palavras,
mas espero que não precise dizer em inglês para vocês entenderem, não é? Vou fazer um jogo de palavras, não é? Que é, certamente que nós educamos sempre dentro de uma comunidade. Não é possível educar ninguém fora de um espaço de comunidade. Educamos sempre dentro de uma comunidade. Agora o jogo de palavras vem a seguir. Mas nós não educamos apenas para essa comunidade. Nós não educamos apenas para essa comunidade, não é? E o Olivier Reboul tinha uma frase absolutamente extraordinária em que ele dizia: educar na escola pública é sempre educar para a maior comunidade possível e não educar para a menor comunidade possível. É sempre educar para a maior comunidade possível. E essa maior comunidade possível tem um nome? Perguntava o Olivier Reboul. E dizia, sim, tem um nome. Essa maior comunidade possível chama-se humanidade, não é? Isto é, e portanto temos sempre que educar para a maior comunidade possível e, portanto, o respeito por uma comunidade não pode ser fechar as crianças no interior dessa comunidade. Se quisermos afirmar o caráter público da escola pública, nós temos que abrir a criança para o conjunto das comunidades, para o conjunto das possibilidades que estão dentro de uma comunidade. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Isto é, o trabalhar o comum, a liberdade de trabalhar o comum, na diversidade daquilo que somos, dá muito trabalho. Mas esse é o único caminho possível para evitarmos o recolhimento em espaços privados, em que cada menino e cada menina é educado junto dos seus semelhantes, dos seus familiares, das pessoas que pensam da mesma maneira que eles, das pessoas que têm a mesma religião que eles, têm as mesmas crenças que eles. Portanto, é o caminho para o evitar. Há duas referências que eu vos vou aqui fazer para terminar este meu segundo ponto e que me parecem marcantes sobre isto. Uma é uma intervenção do Rapadurai, como sabem, um grande antropólogo, um homem que tem trabalhado muito sobre as questões civilizacionais. A outra é um livro do nosso amigo Philippe Mérieux, do nosso colega francês, que tem um título que diz quase tudo o que eu estou a tentar dizer-vos. E o título é A Escola ou a Guerra Civil. Não é? A Escola ou a Guerra Civil. Em que sentido? Em que se não construirmos a escola como lugar do comum, como lugar de produzirmos esse comum da diversidade, vamos trabalhar no sentido da fragmentação. Vamos fragmentar cada vez mais as nossas sociedades e essa fragmentação vai ser cada vez maior. O Rapadurai, pelo seu lado, chegou uma vez a Lisboa, convidado para uma grande conferência internacional sobre o diálogo entre as civilizações, e portanto ele ia, nós estávamos todos à espera que ele fosse falar do diálogo, não é? No sentido retórico do termo, fosse explicar como o diálogo era importante entre as civilizações, e ele foi falar dos riscos do diálogo. E foi dizer, o diálogo tem muitos riscos. O diálogo não é simples. Dizia ele, nós não podemos desentender-nos sobre tudo, e portanto temos que criar alguma coisa em comum entre nós, mas também, contrariamente ao que se pensa, não podemos entender-nos sobre tudo. Isto é, nós quando estamos num diálogo não podemos desvendar totalmente a nossa alma, não podemos pôr a nossa alma totalmente na mão do outro. Nós temos que escolher e que saber que partes da nossa humanidade é que queremos partilhar com o outro. E por isso, diz o Rapadurai, o diálogo é uma construção. O diálogo é um processo. O diálogo é um trabalho sistemático que tem que se fazer e esse trabalho sistemático tem um lugar privilegiado para ser feito e esse lugar é a escola pública. As sociedades não inventaram ainda. Houve um momento, há uns 10 anos atrás, em que alguns de nós imaginamos que a internet poderia ser esse lugar. Que a internet poderia ser o lugar onde partilhávamos as nossas crenças, as nossas ideias, etc. Mas rapidamente percebemos que, por muito paradoxal que isso seja, a internet trouxe mais fragmentação. Nós escolhemos na internet aqueles que nos são iguais. Escolhemos na internet os grupos que pensam da mesma maneira do que nós e portanto, a internet deixou de ser uma porta para o tudo e passou a ser uma porta para nela encontrarmos aqueles que têm a mesma cor que nós. Para que nós amarelos encontremos os outros amarelos,
ou nós verdes encontremos os outros verdes. Portanto, a internet não é esse espaço, só há um lugar nas sociedades onde se pode fazer esse trabalho sobre o comum, esse lugar é a escola, e em particular a escola pública, e é por isso que o trabalho sobre o comum reforça o caráter público da escola e a importância da escola enquanto referência pública. Em vez da gestão privada, o reforço do espaço público da educação. E este é um debate que está necessariamente relacionado com o primeiro tema que eu aqui vos trouxe, da metamorfose da escola. Se eu não advogo uma escola transbordante, a crítica imediata que vem é: mas se nós não fizermos um conjunto de coisas na escola, onde é que as nossas crianças vão ter a possibilidade de fazer essas coisas que, se não fizerem na escola, não vão fazer fora da escola? E, portanto, a ideia do transbordamento da escola foi uma ideia que surgiu de nós trazermos para dentro da escola tudo. Claro que começou com a leitura, começou com o português, continuou com a matemática, os famosos ler, escrever e contar, e depois continuou pela arte, e depois pela ciência, e depois continuou pela educação física, e depois continuou pela educação artística, e depois continuou por tudo o resto que vocês sabem, não é? Pela educação contra a violência, pela educação sexual, pelas questões da saúde, pelas questões disto, pelos comportamentos. Na última crise em Portugal, surgiu uma ideia absolutamente brilhante, não é? E que em si não era uma ideia completamente estúpida, mas o problema é que as ideias, quando são retiradas de um contexto, elas podem parecer muito interessantes isoladamente, mas quando são vistas num contexto maior, elas são trágicas, não é? Na crise que nós tivemos, apareceu uma ideia notável, não é? Até houve um manifesto para resolver o problema da crise económica de Portugal. E como é que se resolvia o problema da crise económica de Portugal? Criando uma disciplina na escola de educação financeira, não é? E, portanto, era preciso educar financeiramente as criancinhas desde os 6 anos, não é? Para elas não gastarem muito dinheiro, saberem que não podiam pedir emprestado ao banco, etc, etc, etc. Portanto, esta ideia de que tudo se resolve criando uma matéria, criando uma disciplina, criando uma nova coisa dentro da escola, traz essa escola transbordante, que é uma escola impossível e impraticável. Claro que quando nós isolamos cada uma destas coisas, quando olhamos para a educação para a saúde, para a questão da violência, para a questão dos comportamentos, para a questão do bullying, para a questão não sei de quê, da educação para o trânsito, dos desastres nas estradas, quando isolamos cada uma destas coisas, nós não somos capazes de dizer que ela não é importante. Não somos capazes de dizer que ela não é importante, não é? Porque obviamente que ela tem consequências trágicas na vida de todos nós. O problema é que quando olhamos para isto tudo em conjunto, não é? A escola fica uma coisa impossível, não é? Fica uma coisa impossível, não é? Eu costumo utilizar uma metáfora, não é? Que é a metáfora do... Eu acho que vocês aqui dizem... Como é que vocês dizem? Carretas, é? Será carretas? São aqueles caminhões grandes que andam nas estradas? Vocês dizem carretas ou caminhões? Carretas, não é? Eu costumo utilizar a imagem que a escola às vezes parece-me aquelas carretas imensas, não sei o quê, com umas rodinhas de bicicleta, está a ver? E depois com a sociedade toda aos gritos, andem, mexam-se. Quer dizer, não anda, a escola não anda, quer dizer, com aquele peso todo em cima e com umas rodinhas de bicicleta, aquilo não vai a lado nenhum, não é? Não vai a lado nenhum. E nós continuamos a meter coisas, a meter mais coisas para dentro da escola, não tem solução, a não ser a solução de um reforço do espaço público da educação. Dito de uma maneira mais radical e até talvez um bocadinho caricatural, à escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade. Isto é, o reforço da sociedade para, de algum modo, colaborar com a escola nestas funções. E isto obriga a refazer o contrato educativo que nós fizemos no século XIX. O contrato educativo que houve no século XIX, no tempo em que impusemos a escola obrigatória, em que dissemos aos pais e às famílias, deem-nos as vossas crianças, o contrato que nós fizemos foi, deem-nos as vossas crianças, nós as educaremos.
nós as educaremos, não é? E até as educaremos integralmente, não é? Nós as educaremos, não é? Um grande anarquista português, talvez o maior pedagogo português da primeira metade do século XX, escreveu um texto sobre educação integral, 1914, há 103 anos, que começava assim: a tarefa do professor é a mais impossível de todas as tarefas. Porquê? Porque tudo o que nós fazemos durante o dia, as famílias estragam durante a noite, não é? A gente ensina às criancinhas uma coisa, estragam tudo durante a noite. Então, parece que estamos sempre numa espécie de trabalho de Sísifo, não é? De recomeçar a cada dia outra vez as mesmas coisas, etc. E, portanto, dizia ele, dê-nos por inteiro as crianças, entreguem as crianças aos nossos cuidados, que nós as devolveremos quando elas estiverem prontas, não é? Portanto, a ideia de uma... Aliás, todos saberão aqui que o movimento da Escola Nova, que é criado nessa altura, e que é uma coisa sobre a qual nós todos nos reconhecemos, nos seus ideários da autonomia, da escola ativa, daquelas coisas todas de que eu falei há pouco, não é? Mas muitos de nós nos esquecemos do primeiro ponto, do primeiro artigo do movimento da Escola Nova. E a Carta da Escola Nova, no seu primeiro ponto, diz: a Escola Nova é uma escola em regime de internato, não é? Isto é a ideia de que ela devia ser em regime de internato, porque justamente tinha esta filosofia. Esta filosofia não faz nenhum sentido para o século XXI. Nenhum sentido. E, portanto, nós temos que encontrar as capilaridades educativas. Eu sei que há muitas sociedades frágeis, que há muitas famílias frágeis, que há muitas coisas frágeis, mas eu sei também que há coisas extraordinárias feitas aqui no Brasil, em comunidades, em sociedades de uma enorme fragilidade. Eu conheci, por exemplo, uma experiência no interior da Bahia, em torno de uma coisa que eles designaram pelos territórios colaborativos, que eram umas zonas paupérrimas do Brasil. E aqueles territórios colaborativos passaram a funcionar, e as pessoas organizaram-se com as sociedades para construir um espaço público da educação, que é um espaço bem mais amplo do que o espaço estrito da escola. Num certo sentido, é preciso dizer que a escola, como instituição pública, pertence à polis aqui no sentido mais genuíno do termo, e não apenas ao Estado ou uma qualquer corporação, seja a corporação docente ou outra. Esta afirmação é dura, esta afirmação é difícil, mas se não fizermos esta afirmação, nós não conseguiremos perceber os caminhos de evolução da escola no sentido do reforço do espaço público da educação. É este caminho que nós temos que fazer. Um caminho que, aliás, o Paulo Freire apontou também. Paulo Freire tinha essa coisa extraordinária de ter uma enorme intuição. Tinha uma grande intuição. E quando ele começou a falar da ideia das cidades educadoras, não está a dizer nada diferente do que eu estou a dizer aqui. Ou quando alguns de nós falamos dos territórios colaborativos. Ou quando alguns de nós, eu não gosto muito da expressão, mas o José Pacheco, o nosso colega da Escola da Ponte, tem trabalhado sobre isso, das comunidades locais de aprendizagem, ou de outros conceitos, estamos a falar desta mesma ideia, de uma escola que, num certo sentido, tem de ir para além da escola, tem de organizar-se na cidade, tem de organizar-se na polis, tem de organizar-se num espaço público da educação, que tem de ser, e isto para mim é um ponto central, um espaço público democrático de discussão e de deliberação. E de decisão. Isto é, não pode ser apenas um espaço público de consulta, de ouvir os pais das criancinhas, ou de ouvir as pessoas. Tem de se instaurar lógicas de debate e de deliberação num espaço público democrático que é muito mais amplo que o espaço da escola, no sentido estrito do termo. E, portanto, nós só conseguiremos isso se houver um reforço desta capilaridade social, de uma capilaridade educativa que tem de ir muito para além da escola e que pode ir mesmo em regiões pobres, mesmo em famílias pobres, mesmo em regiões em que as pessoas são analfabetas. Quer dizer, esse argumento de que as pessoas são analfabetas, há muita pobreza, há muita violência, não se pode fazer nada, é um argumento que já não nos serve. Já não nos serve, não é? Nós precisamos de construir a democracia,
a cidadania, a inscrição pública da educação nessas pessoas, com essas pessoas, sejam elas quem forem, tenham elas as condições que tiverem. É um esforço difícil? É um esforço que implica uma dimensão política do nosso trabalho? Certamente. Mas é um esforço central se quisermos sair da ideia da gestão privada da educação, ou pior ainda, da gestão privada do setor público da educação, para a ideia de um setor público que se reinventa pelo lado da democracia, pelo lado da participação, pelo lado da deliberação. E, felizmente, há muitos exemplos, e também aqui no Brasil, de movimentos interessantes neste sentido e que têm dado, a meu ver, sinais muito importantes. Chego ao meu último ponto, julgo que estou mais ou menos na hora de acabar, e o meu último ponto é, em vez da desprofissionalização, uma nova concepção dos professores e da sua formação. Eu tenho estado aqui no Brasil, tenho andado mais ou menos pelo Brasil nos últimos meses, tirei uma licença em vencimento e estive cá durante algum tempo. Na verdade, termina hoje a minha ligação, sobretudo ao UFRJ, no Rio de Janeiro, e a missão que eu estive a fazer junto do reitor da UFRJ foi tentar perceber como é que podia haver uma nova implicação das universidades na formação de professores, como é que se podia encontrar novos caminhos para a formação de professores e, portanto, num certo sentido, isto foi o que eu tive a trabalhar nos últimos meses e, portanto, é muito difícil para mim resumir um trabalho de vários meses em 3 minutos, não é? Mas vou tentar dizê-lo correndo o risco de ficar uma coisa muito pouco elaborada, não é? A única, digamos, a única desculpa que eu posso ter, ou a única compensação que eu vos posso dar, eventualmente, é como eu tenho, sobretudo um texto, não é? Um texto que está agora em publicação, escrito sobre esta matéria, e em que eu elaboro mais aquilo que vos vou dizer. Eu não tenho nenhum problema em partilhá-lo convosco, e, portanto, se alguma de vocês quiser, enviem-me um e-mail, eu deixar-vos-ei o meu e-mail no final, e terei todo o gosto em enviar-vos esse texto, que no fundo diz de uma forma mais elaborada aquilo que vos vou tentar dizer em 3 minutos. E a primeira coisa que eu vos vou tentar dizer é que, tal como para a educação, tal como eu vos disse que na área da educação, os ingleses diriam, don't get me wrong, não me entendam erradamente, tal como eu vos disse na área da educação, as teorias são muito importantes, as doutrinas são muito importantes, os métodos são muito importantes, o ideário pedagógico que nós construímos ao longo do século XX é muito importante, mas nada disso se concretizará se nós não tivermos um novo ambiente educativo, se não construirmos um novo ambiente educativo. Isso vai ficar como conversa, não é? Vai ficar como conversa, não é? Que nos alimenta, que nós, e depois ficamos sempre a dizer, andamos nós a